Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho, aqui no canal Espiritismo Estudos para a Vida. Continuamos a estudar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Estudaremos agora os subitens que vão de 10 a 12 dentro do capítulo 18. Esses subitens têm o título Muito se pedirá, aquele que muito recebeu. Então nós temos esses subitens que são compostos por duas passagens do Novo Testamento, seguidas por 7 parágrafos com as explicações de Allan Kardec. Em resumo, nós podemos dizer que esse item explica o que quer dizer a máxima de Jesus que lhe empresta o título. O que quer dizer essas palavras de Jesus? Muito se pedirá, aquele que muito recebeu. Então a gente vai ter a explicação sobre essa máxima, onde também veremos ser apresentado o papel do Espiritismo diante dessa máxima. A gente vai ver que tem uma relação muito próxima do Espiritismo com essa frase de Jesus. E também, por consequência, é claro, o papel do espírita. Além do que, ao final, esse item apresenta o resultado da aplicação desse conhecimento. Então é isso que nós temos em resumo nesse item do Evangelho. Para a gente pensar um pouquinho naquela ideia de continuidade que nós sempre exploramos, vamos lembrar que nesse capítulo nós já recebemos um convite para participar do festim no Reino dos Céus, já aprendemos a passar pela porta estreita, orientação de Jesus, explicada pela doutrina, a colocar nossas ações em concordância com o sentimento de amor e com a orientação do Evangelho. Muito bem. Agora nós veremos que temos um convite especial enviado aos espíritas. Então, tudo aquilo que a gente já viu em termos gerais, agora é transmitido de forma mais direta aos espíritas. Essa é a ideia de continuidade do texto. Porque agora nós entenderemos aqui com esse item que esse convite agora é mais explicado, ele é mais pormenorizado. Perdem-se as figuras de linguagem, como nós veremos aqui dentro desse item e na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos dá uma posição importante, diante da vida, com esses conhecimentos adquiridos. E assim, nós saberemos também ao final que, assumindo essa responsabilidade, nós estaremos entre os escolhidos, não mais apenas entre os chamados. Então essa ideia de continuidade é como se Kardec estivesse retomando os ensinamentos que foram trazidos de forma geral e agora há um direcionamento mais evidente para os espíritas. Muito bem, vamos lá então. Vamos para o item Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Primeira passagem aqui, subitem 10, primeira passagem do Novo Testamento. O servo que souber da vontade do seu amo e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá aquele que muito se pedirá aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Então essa primeira passagem está aqui no Evangelho de Lucas, e ela ilustra e já explica a frase que dá título ao item. Saber e não fazer, a gente tem um certo tipo de castigo. Não saber e agir mal, um castigo menor. Bom, eu sabia o que eu devia fazer, eu sabia o que o meu amo, o que o meu Senhor queria de mim, e não fiz. Bom, então tem um tipo de castigo aí que é mais rude, um castigo mais severo, um castigo mais forte. Aí tem a outra situação, aquele que não sabe o que o Senhor quer e faz coisas dignas de castigo, faz coisas erradas. O castigo aqui é menor. Ainda há castigo, mas em menor grau. Aqui há uma linguagem que Jesus usa, claro, muito própria para a época em que ele vivia e para o povo com o qual ele estava se relacionando, o povo hebreu daquela época, que entendia a relação com Deus dessa forma, uma relação em que havia castigo.
Hoje nós sabemos que as dificuldades não são castigo nem punição, são consequências de nossas escolhas, né? Bom, mas seguindo. Aqui a relação do texto é entre o que é dado e o que é pedido. E essa relação está diretamente na nossa consciência. É algo que se dá na nossa consciência sobre o dever, sobre as leis de Deus. Quando eu sei o que eu preciso fazer, quando eu sei o que a lei de Deus me pede, então eu tenho um certo tipo de relação com as coisas que eu devo fazer. Quando eu não sei e erro, aí a dificuldade, né? Se assim quisermos, para usar a linguagem do trecho, né? A punição, se assim o quisermos, o castigo será menor. Então o ensinamento é sobre a relação entre nós e Deus. O que Deus pede, o que sabemos sobre isso e o que fazemos sabendo ou não sabendo. Quanto mais sabemos, mais alta é a nossa tarefa, mais importante é a nossa tarefa, maior a nossa responsabilidade. Vamos à segunda passagem agora, subitem 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, diz Jesus. Fazer um julgamento, né? Exercer um juízo é fazer um julgamento. A fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, com Jesus, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? Pergunta muito importante dos fariseus, né? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então vamos dar uma olhadinha nessa segunda passagem do Novo Testamento. Aqui o julgamento, né, que Jesus diz, ele diz que veio para exercer um juízo, um julgamento, está ligado à capacidade de visão. Aqueles que não viam eram os deserdados, eram aqueles que estavam em dificuldades, sem esperança, sem compreender, aqueles que não compreendiam Deus e suas leis. Aqui, tanto os povos gentios, os povos que não eram o povo hebreu, que tinham as doutrinas politeístas, quanto aqueles que se viam sem esperança, doentes, aqueles que estavam passando por dificuldades na vida e não tinham esse conhecimento da lei divina, o conhecimento de um Deus Pai justo, bom, amoroso. Então, para esses, Jesus veio trazer a visão, para que eles vissem essa realidade, vissem Deus, soubessem de suas leis. Mas aqueles que veriam, né, se tornariam cegos. E aí os fariseus, que eram pessoas que tinham... melhor ainda, os fariseus eram mesmo essas pessoas que julgavam ver. Pessoas muito ligadas à religião, os fariseus principalmente, né, julgavam ali, tinham o domínio, um estudo profundo da lei, o domínio das discussões religiosas, etc. Então eles se julgavam as pessoas mais conscientes sobre a lei de Deus em seu tempo. Por isso que eles perguntam a Jesus: também nós então somos cegos? E Jesus respondeu, né? Se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecados. Ligando, né, essa passagem à passagem anterior, né? Aquele que pensa que sabe agora, mas não sabe. Pensa que vê, mas não vê. Jesus está dizendo a eles: vocês pensam que veem, pensam que sabem. E se souber, de fato, né, se vocês fossem cegos, se não soubessem, admitissem que não sabem e procurassem saber, então aí a situação seria diferente. Então, aqueles que dizem ver como os fariseus são arrogantes, são prepotentes, orgulhosos, são vaidosos. Então aqui, esse é o maior erro, esse é o maior pecado. É isso que ele está dizendo aos fariseus aqui. Jesus veio retomando, porque talvez essa fala de ver e não ver pode ter ficado um pouco complicado, né? Vamos retomar um pouquinho. Jesus veio para exercer um juízo, para fazer um julgamento. Que julgamento é esse? É justo que quem não conhece a lei de Deus, que quem não vê, veja. E é isso que Jesus vem apresentar. Mas aqueles que pensam que veem vão se tornar cegos, porque Jesus vai estar colocando a lei, eles vão pensar que sabem, e Jesus muitas vezes está dizendo algo que eles não sabem e que vão rejeitar, né? Então essa é a posição dos fariseus. Por isso Jesus diz para eles que eles
Quando eles perguntam, e nós somos cegos? Jesus diz, não, vocês não são cegos. Se fossem cegos, não teriam erros cometidos, né? Ligação direta, lembrando com a passagem anterior. Aquele que não sabe a vontade, aquele que não vê, mas fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Então é isso que Jesus está dizendo. Se vocês, né, não soubessem, se vocês fossem cegos, não vissem, não teriam pecados. Mas agora dizeis que vedes. Vocês dizem que veem. E é por isso que permanecem em vosso pecado. Então, pensam saber e o pouco que sabem não praticam, né? Não obedecem, não seguem. E aqui o grande problema exposto por Jesus. Vamos passar aos 7 parágrafos agora, porque aqui a gente vai encontrar as explicações de Kardec sobre essas passagens. Então vamos lá, subitem 12 agora. Principalmente ao ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém, além do Evangelho que os contém achar-se espalhados somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem, e entre os que o leem, quantos os que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Então, que passagem importante essa, interessante, né, aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse primeiro parágrafo já está dizendo para a gente o seguinte: as passagens anteriores se aplicam ao ensino dos espíritos. Então, olha aqui, ó, primeira coisa, né? Isso se aplica ao ensino dos espíritos. Ver ou não ver, saber ou não saber. Do ensino dos espíritos, né? Sobre o ensino dos espíritos. E depois Jesus coloca alguns problemas. O primeiro problema, o Evangelho de Jesus está somente nas seitas cristãs. Outros homens que não são cristãos, portanto, não o conhecem. Segundo problema, está só no cristianismo e muitos não o estudam. Mesmo os cristãos não estudam, não procuram conhecer, não procuram ver. Terceiro problema, mesmo aqueles que estudam não praticam. Então, resultado disso tudo, a maioria das pessoas não conhece Jesus. É isso que a gente tem nesse parágrafo. Então, esse parágrafo aponta problemas e explica a dificuldade dos homens em conhecer o Evangelho de Jesus. Então, vamos ao segundo parágrafo agora. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, as frases, né, de Jesus que estão lá, máximas são aquelas frases de Jesus que estão ali no Novo Testamento, né? Então, olha aqui, o ensino dos espíritos, o que ele faz? Reproduz essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos. Tem isso de particular. Não é circunscrito. O ensino dos espíritos não é apenas cristão. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar, nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mas culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, vamos devagar agora nesse segundo parágrafo. A explicação agora do motivo pelo qual as máximas se aplicam ao ensino dos espíritos, né, que a gente viu no parágrafo 1. Principalmente ao ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Aquilo que Jesus disse se aplica principalmente ao ensino dos espíritos. Por quê? A explicação está aqui no parágrafo 2. Elas são a reprodução dos ensinos, o ensinamento dos espíritos são a reprodução dos ensinos de Jesus, aprofundadas e explicadas. Tudo que Jesus disse, os espíritos retomam e explicam, dessa vez,
sem que elas estejam circunscritas apenas para os cristãos, porque espíritos se comunicam por todos os lados, sem que seja necessário ter um grande estudo, ser letrado, né? Esse ensinamento está ao alcance de crentes ou de incrédulos, cristãos ou não, como já o dissemos. Então, é um ensino mais universal. Por isso que a gente agora pode dizer que conhece, que tem os olhos abertos, que nós vemos. Então, a gente não pode pretextar a ignorância, a gente não pode dizer, ó, eu não sabia, né? Não, a gente sabe, principalmente nós espíritas, né? Então, a gente não pode falar também que nos falta instrução e nem que a gente não entendeu, né? Nem que o sentido alegórico é obscuro. Quando Jesus usa todo aquele jogo de ver, não ver, né? Isso sem falar em outras parábolas que Jesus usava, que eram histórias das quais a gente pode pensar que em algum momento tenha algum sentido ali que a gente não entenda das parábolas porque são histórias, né? Então, agora aqui, primeira coisa nesse parágrafo, então a gente tem essa explicação do porquê isso serve para o ensino dos espíritos. Então, todos podem receber e recebendo ninguém pode se desculpar dizendo que não sabia. Então, essas máximas agora são explicadas de forma direta, não contêm as figuras de linguagem usadas por Jesus em muitas de suas parábolas, nem necessitam um grau intelectual elevado. Todos somos capazes de entender imortalidade da alma, reencarnação, suprema justiça e bondade de Deus, entre outros princípios da doutrina, né? Então, ali ao finalzinho do parágrafo, né, a aplicação do preceito do Novo Testamento. Por que a pessoa não se melhora, né? Às vezes até a admira como coisas interessantes e curiosas, mas não deixa que lhe toquem o coração, não sente afinidade com aquilo, né? Mais culpado é porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então a gente já tem mais meios de conhecer e aqui agora a gente é mais tomado como mais responsável. Lembremos, né? Passagem lá do Novo Testamento que dizia: sabe a vontade do Senhor, mas não a cumpre. Então, mais reprovável, né? Então esse parágrafo apresenta o papel do ensino dos espíritos e, portanto, do espiritismo em relação aos problemas do parágrafo anterior que eram colocados ali, né? Agora, não está mais apenas para os cristãos, não está mais restrito, já é um ensinamento mais aberto. E agora a gente tem mais acesso e a gente pode estudar melhor e conhecer melhor. Vamos ao terceiro parágrafo. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. E por quê? Se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Então, nesse terceiro parágrafo, a gente tem aqui uma admoestação aos médiuns, né? A gente tem aqui algumas palavras de do Evangelho, de orientação direta aos médiuns. Essa admoestação fala: olha, cuidado. Cuidado, porque muitas vezes vocês escrevem a própria condenação. O que quer dizer isso? Os médiuns psicógrafos agora, né? Eles escrevem, trazem boas informações do plano espiritual para cá, e não entendem aquilo, não leem, não estudam e não praticam. Então eles estão escrevendo a própria condenação. Estão escrevendo bem, mas não estão fazendo. Interessante que a gente pode expandir um pouquinho aqui o conceito e lembrar que isso também se aplica a oradores espíritas, né? Que estudam a doutrina, transmitem aos outros, mas não aplicam a si mesmos. Aplique-se a evangelizadores, que evangelizam às vezes crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Evangelizam, mas não evangelizam a si mesmos. Escritores espíritas, enfim, divulgadores em geral da doutrina, né? Pessoas que às vezes vivem recitando, convivem com os ensinamentos profundos sem aplicá-los a si mesmos. Lembramos, né? Passagens ali do Novo Testamento, mais culpados conhecem os ensinamentos. Então esse parágrafo mostra na prática
a nossa relação com esse ensinamento dos espíritos, com esses ensinamentos da doutrina espírita. Como anda essa relação, né? E ele serve para que a gente pense um pouco sobre o que estamos fazendo e como estamos levando em nossas vidas essas relações. Vamos para o quarto parágrafo. Por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Aqui um ponto maravilhoso para a gente estudar, né? Esse aqui Jesus disse lá para os fariseus, vamos lembrar, né? Os fariseus perguntam para Jesus: a gente também é cego? Jesus diz: não, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecados. Então vamos entender agora, né? Através das explicações de Kardec. Por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados, quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Então, uma explicação muito rápida, né? Um parágrafo 4 aqui, rapidíssimo. Quanto mais luzes, aqui Kardec usa essa expressão, né? Os fariseus que tinham essa pretensão de ser, com efeito, os mais esclarecidos, né? Quanto mais luz se tem, mais culpa se erra, se cometem delitos. Ora, a luz nada mais é aqui do que o conhecimento, a consciência. Quanto mais conhecimento eu tenho sobre a lei, quanto mais consciência eu tenho sobre meu dever, maior a minha responsabilidade diante de minhas atitudes, diante da vida, maior a culpa pela falta cometida. O exemplo que Jesus usa aqui e que Kardec retoma é o exemplo dos fariseus. Se não tivessem conhecimento e estivessem cometendo equívocos, não teriam pecados. Claro que a gente entende aqui o sentido de hoje, né, da palavra pecado, o sentido espírita, né, os equívocos que nós cometemos diante das leis divinas, né? Nesse sentido a palavra pecados aqui. Então, se a gente não sabe e erra, como que Deus vai nos condenar? Ele é Pai bom, justo, misericordioso. Ele só permite que a gente viva dificuldades, que a gente seja alcançado pela necessidade de reparação diante da lei, quando a gente já tem consciência, quando a gente já tem conhecimento necessário adquirido. Então, o exemplo aqui, né, para a gente aprofundar o conhecimento lá das passagens do Novo Testamento. Últimos 3 parágrafos que são muito curtinhos. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Então, 5º parágrafo aqui. Os espíritas têm um grande tesouro e grande responsabilidade em suas mãos. Aos espíritas será pedido muito, porque receberam muito, receberam mais explicações mais aprofundadas, maior conhecimento, maior consciência. Então, será pedido muito, mas aqueles que houverem aproveitado, muito será dado. Então aqui a gente tem a explicação direta, né, da frase de Jesus que dá título a esses subitens. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, a gente recebe muitos ensinamentos e agora nós espíritas temos uma responsabilidade diante deles. Temos que aproveitá-los, né? E teremos também recompensa, né? Muito será dado para aqueles que aproveitarem. Parágrafo 6. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa há que lhe diga a respeito. Então, nesses conselhos que os espíritos dão, a gente pode colocar inclusive os ensinamentos da codificação, né? Não apenas conselhos mediúnicos, mas os conselhos aqui organizados por Kardec na codificação espírita, 5 obras básicas. Então, aplicar a nós mesmos os ensinamentos. Esse é o primeiro cuidado, o primeiro compromisso que a gente tem. Aprender o espiritismo e aplicarmos em nós mesmos. E a gente às vezes tem uma tendência de aprender e querer que os outros pratiquem, né? Cobrar as outras pessoas. Mas o primeiro cuidado aqui, de todo espírita sincero, né, é aplicar a si mesmo. Último parágrafo. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número de escolhidos. Então notemos que esses 3 últimos parágrafos
aplicam diretamente aquelas máximas que a gente viu lá de Jesus ao meio espírita, né? Aos espíritas em especial. Então, agora a gente vê aqui o resultado nesse 7º e último parágrafo, né? O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Aqui a referência direta agora é o título do capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? E porque o Espiritismo aumenta a fé, ele proporciona uma fé maior, mais sincera, ele multiplicará também o número dos escolhidos. Essas são as palavras de Kardec que encerram o capítulo e que, como dissemos, trazem esses ensinamentos voltados agora diretamente a nós espíritas, porque agora nós somos as pessoas que estão aí sendo conscientizadas, né, sobre as leis divinas, que têm mais consciência, que têm mais condição de aplicar, de divulgar essas leis divinas e que estão agora sob essa responsabilidade. Temos em nossas mãos as explicações, os desenvolvimentos, aprofundamentos da doutrina de Jesus, claro, né, sob a ótica dos espíritos superiores, que contribuíram com a codificação. Agora, nosso papel é colocar a nossa vida sob o olhar da imortalidade da alma, sob essa perspectiva, né? Somos espíritos imortais que reencarnam, e reencarnam sempre estando sob a suprema bondade e justiça de Deus. Isso nos ajuda a praticar a caridade, o caminho da nossa salvação. Isso porque praticaremos a caridade, né? Porque entenderemos os ensinamentos e os aplicaremos primeiramente a nós mesmos. Então assim a gente encerra hoje esse item do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente espera ter desenvolvido essa consciência, né, em nós de que nós temos um precioso tesouro em nossas mãos para que ele seja usado, seja entendido, seja aplicado em nossas existências e que a gente possa então entender por que se pedirá muito para nós espíritas, né? É porque nós recebemos muita orientação, se pede muito na devolutiva em nossas atitudes. Então, queridos e queridas irmãs, nós deixamos como sempre o nosso fraterno abraço, agradecimento pela companhia no estudo e o convite para os nossos próximos vídeos, para os nossos próximos estudos. Então nos vemos em breve. Até lá!